e a casa está cheia. Que alegria. Que a paz de Jesus esteja com todos nós neste instante. Eu sou uma grande admiradora da natureza. Eu adoro o céu azul, o sol, as flores perfumosas, os pássaros e as borboletas. As borboletas sempre nos fazem lembrar da transformação, além de rara beleza. E durante esta semana, eu vim colhendo borboletas, catando borboletas, porque eu gostaria de trazê-las aqui esta noite para enfeitar essa casa. Só que as borboletas estão todas aqui, assim. Então eu espero que até o final desse estudo, né, dessa nossa conversa, eu consiga liberar essas borboletas que estão batendo, estão enrevoadas aqui dentro. Gente, eu nunca fiz um estudo antes. É a primeira vez que isso acontece. Mas é recomendado que a gente não diga não quando o trabalho bate à nossa porta. Então eu peço aos amigos espirituais que me ajudem nesse instante, porque eu não sabia que o desafio ia ser tão grande assim. Né? Está sendo muito grande. Mas eu tenho certeza que eles vão me ajudar para que as ideias possam fluir naturalmente e que a gente consiga trazer a mensagem que foi preparada para essa noite. Quando a Eliane me mandou uma mensagem, a gente nem conversou, na realidade a gente trocou mensagens, foi num domingo, em julho, e ela me convidou a... Na hora que eu li a mensagem, eu falei assim, ai Jesus, me ajuda. Mas aí eu falei com ela, tá bom, eu aceito. Ela não sabe do Jesus me ajuda. Mas aquele domingo, estava sendo um domingo triste para mim. Eu estava... Tinha tido um desentendimento com um dos filhos e estava me sentindo péssima. Aí Eliane pega e fala assim comigo, outra mensagem. Então, estava pensando, você podia falar sobre família. Falei assim, Jesus, Jesus, me ajuda. Falei, brincadeira. Como que eu vou falar sobre família? Eu estava me sentindo péssima, que eu não tinha educado bem meus filhos naquele momento. E aí eu entendi que a Eliane recebeu o recado, ela entendeu a mensagem e ela veio trazer para mim, né, o recado dos amigos espirituais. Hélida, você está precisando estudar mais sobre família. Está precisando estudar. E aí, foi assim, a espiritualidade usando a mediunidade da Eliane. Então, o meu estudo, ele é muito simples. Mesmo porque eu não teria a capacidade de fazer uma coisa mais bem elaborada, mas foi feito com tanto carinho. Foi preparado com tanto amor e com tanta dedicação. E durante esses 2 meses, eu li, eu reli, eu ouvi palestras, eu estudei sobre o assunto família. E como eu precisava disso. Como eu precisava. Graças a Deus que vocês vão me ouvir uma vez só, tá? Porque eu tive que me ouvir umas 100 vezes. Então, uma vez só. Então, para começar, eu gostaria de ler uma poesia de Casimiro Cunha, que foi psicografada pelo Chico Xavier e que está no livro Cartas do Evangelho. E essa poesia é intitulada Carta às Famílias. É certo que sobre a terra... Eu vou colocar o óculos primeiro, gente. Melhor assim. Carta às Famílias.
É certo que sobre a terra, nas lutas de expiação, muita vez o lar se forma para a dor da redenção. Por vezes os inimigos das existências passadas recebem o mesmo sangue em lutas amarguradas. É o resgate doloroso, a algema que no futuro transforma o ódio tigrino em tesouros do amor puro. Eis aí porque, não raro, nessa prova que redime, irmãos surgem contra irmãos, raiando até pelo crime. Mas a dor, a grande dor, que reforma toda a gente, recolhe-os no seu regaço, fraterniza-os novamente. Por essa razão, amigos, todo ensino em substância é que a paz do lar terrestre depende da tolerância. Falando em particular, peço-te, pois, meu irmão, que faças de tua casa um instituto de afeição. Não te esqueças que em família a mais santa autoridade é a que nasce da energia, que não desdenha a bondade. A fim de seres ouvido, recorda que o verbo dar precede o verbo ensinar. Jamais te queixes dos teus, seja em qualquer confidência. Muita vez nos desabafos há muita maledicência. Sem que repartas no mundo a fé e o amor com os teus, não pode dar no caminho os sublimes dons de Deus. Há lutas em tua casa? Atritos e desavenças? Isso é a sombra em que se prova a claridade da crença. Na noite de cada dia, nas luzes das orações, envia a Deus os apelos de tuas inquietações. Quanto ao mais, teu sacrifício é a santa expressão de dor, purificando a família no plano eterno do amor. Linda, né? Eu poderia terminar aqui, porque a poesia disse tudo. Mas o tempo é um pouquinho mais extenso, então a gente vai falar mais. É importante dizer, gente, que todos nós estamos na melhor família que nós poderíamos estar nesta encarnação. Ela pode ser difícil, ela pode ser cheia de problema. Às vezes a gente nem se sente parte dessa família, a ovelha negra, às vezes. Quantas pessoas falam que se sentem a ovelha negra da família? Mas quando a gente entender que ali, naquele núcleo familiar, está a nossa maior chance de evolução, a gente vai saber que as nossas palavras, as nossas atitudes, os nossos pensamentos para com aqueles familiares pode ser o primeiro passo para a nossa regeneração, para a nossa evolução. E aí, o que é família? Joana de Ângeles dá a seguinte definição de família. A família é a base fundamental sobre a qual se ergue o imenso edifício da sociedade. Toda vez que a família se enfraquece, a sociedade experimenta conflitos abalada nas suas estruturas. E trazendo outras definições de família, sob o ângulo espírita, nós vimos que a família é geralmente um grupo de pessoas, de espíritos ligados por desajustes ou necessidades de aprimoramento. Temos também que a família é um laboratório de experiências reparadoras e que a família é a nossa primeira escola enquanto encarnados. E nessa escola,
nós vamos ter a grande oportunidade de aprendizados. Nós podemos aprender o amor incondicional. Então, nós temos aquela mãe que ama o filho incondicionalmente, apesar das suas más tendências, das suas dificuldades, dos seus problemas. Ela ama. Isso é o amor incondicional. A gente aprende a ser solidário. E quando algum membro da família está passando por uma dificuldade, ou por algum problema, ou por algum problema financeiro, emocional, a gente está ali, o que eu posso fazer? Como que eu posso contribuir? De que maneira que eu posso te ajudar? A gente aprende a compartilhar. A gente compartilha o mesmo teto, a mesma ação, o mesmo dinheiro. Irmãos, às vezes, têm que compartilhar o mesmo quarto. Então, isso tudo é um aprendizado. A gente aprende a viver as diferenças. Quantas vezes nós já ouvimos as mães falarem: os meus filhos foram criados da mesma maneira, mas são completamente diferentes. Sim, são completamente diferentes. E a gente aprende a viver com essas diferenças dentro do mesmo lar, respeitando o que um gosta e o que o outro gosta. Um gosta de música, o outro gosta de esporte, o outro gosta de culinária. E assim a gente aprende a conviver com essa diversidade. A gente aprende a assumir responsabilidades na família. A gente tem que trazer o sustento para a nossa casa, né? A gente tem que cuidar, que educar, que cuidar da casa, preparar o ambiente. A gente aprende a nossa reforma íntima, porque para sermos educadores, nós temos que lembrar que as nossas atitudes devem ser compatíveis com aquilo que a gente ensina. Os nossos filhos não querem palavras, eles querem exemplos, eles querem demonstrações. A gente aprende a tolerância e também a gente aprende a ciência da paz, a paciência. Então a gente vê que o lar é um lugar para dulcificar almas. A gente se dulcifica para poder dulcificar. A gente se evangeliza para poder evangelizar. Jesus no Lar, de Neio Lúcio, que foi psicografado por Chico Xavier, no capítulo 2, intitulado A Escola das Almas, conta que Jesus estava reunido na casa de Simão Pedro, fazendo o culto no lar, né? E ele falando sobre, dando os seus ensinamentos, quando a sogra de Simão se dirige a Jesus com os olhos cheios de lágrima. E ela faz uma pergunta para Jesus: Senhor, afinal de contas, que vem a ser a nossa vida no lar? Iniciamos a tarefa entre flores para encontrarmos depois pesada colheita de espinhos. No começo, é a promessa de paz e compreensão. Entretanto, logo depois, surgem pedras e dissabores. Então, essa foi a pergunta que ela fez para Jesus. Por que no início da vida é tudo lindo, cheio de promessas, e depois começam a aparecer os problemas? E Jesus, percebendo aquela emoção dela, diz assim: o lar é a escola das almas, o templo onde a sabedoria divina nos habilita pouco a pouco ao grande entendimento da humanidade. E um pouquinho mais para frente, no capítulo mesmo, ele fala: o lar é um curso ligeiro para a fraternidade, que desfrutaremos na vida. E conflitos naturais em seu ciclo são lições. Então, aqui nós temos a definição de família dada por Jesus, né? Que o nosso lar é a escola das almas. E que os sofrimentos e os conflitos fazem parte
desse crescimento e desse nosso crescimento espiritual, do nosso aprimoramento. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, Honra teu pai e tua mãe, Kardec nos diz que existem dois tipos de família. As famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. As famílias pelos laços espirituais são espíritos afins, que se auxiliam, que se amparam. Não necessariamente eles são do mesmo núcleo familiar. E não necessariamente eles estão encarnados ao mesmo tempo. Às vezes tem um aqui, tem o outro que está lá ainda auxiliando. E às vezes a gente tem um amigo, um conhecido, que a gente fala assim, nossa, parece que eu gosto daquela pessoa mais do que um irmão. Né? Esses são os espíritos afins. E eles se auxiliam. E esses laços não acabam nunca. Eles são eternos, não tem um fim depois de uma encarnação. Mas existem as famílias pelos laços corporais. E essa é a família que tem o pai, a mãe, os filhos, o marido, a esposa, né? Onde pode existir espíritos afins, mas também espíritos inimigos, que ainda precisam resolver algumas questões, algumas situações. E eles vêm nesse núcleo familiar com a oportunidade da reconciliação e do perdão. Mas por que a convivência em família é tão difícil? Primeiro, porque ali se encontram, às vezes, grandes desafetos de vidas passadas. São inimigos. São pessoas que nos prejudicaram e às vezes são pessoas que nós prejudicamos também. E mesmo a gente não tendo a memória do que aconteceu nas vidas passadas, graças à bênção do esquecimento, né, ainda às vezes fica um pouco de animosidade, fica um pouco de dificuldade nesse convívio. Mas nós viemos nessa encarnação juntos para a reconciliação. Esse é o objetivo, reconciliação e perdão. Mas também nós temos as imperfeições morais. E essas são extremamente desafiadoras e difíceis. E dentre as inúmeras imperfeições morais que nós temos, eu vou destacar aqui só duas: o orgulho e o egoísmo. O orgulho é o adversário da humildade, principal obstáculo ao progresso. Então, o orgulho nos impede de enxergar as nossas imperfeições. A gente se acha certo, perfeito, sei tudo, não preciso melhorar, né? Não reconhece que errou, não sabe pedir perdão, todos nós, né? A gente às vezes se acha super inteligente, dotado de muito conhecimento, às vezes envaidecido pelos títulos, né? Porque eu sou doutor, porque eu tenho título, eu já fiz o curso de tal coisa, eu sei, né? Tem elevada opinião de si mesmo, critica muito os outros, né? Esquecendo que todos nós temos imperfeições. Mas tem também, gente, o egoísmo, que é o adversário da caridade e um dos piores vícios. Na questão 913 do Livro dos Espíritos, os benfeitores espirituais nos falam que o egoísmo é o vício mais radical e que dele se deriva todo o mal. E eles dizem ainda: estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos existe egoísmo. Então, quem nessa vida quiser se aproximar da perfeição moral, precisa combater o egoísmo dentro de si próprio.
né? Porque o egoísmo ele é incompatível com a justiça divina, com o amor, com a caridade. E ele também neutraliza todas as virtudes. No Evangelho segundo o Espiritismo, né, diz lá que o egoísmo é uma grande chaga da humanidade e que devemos combatê-lo com toda a nossa força, porque impede o nosso progresso moral. A felicidade, o nosso inimigo. E o egoísmo, o egoísta, nós todos temos isso, né? Buscamos o nosso interesse acima dos interesses dos outros. A gente quer levar vantagem, a gente é intolerante, a gente fala, problema dele, não quero nem saber, né? Eu primeiro, é para mim, é meu. A gente às vezes não se importa com o sofrimento do outro, com as necessidades do outro, com o problema do outro. E é na família que a gente vai aprender a combater o egoísmo. O egoísmo é o alvo para o qual todos os verdadeiros cristãos devem dirigir as suas armas, suas forças e sua coragem. O nosso grande combate, se estamos prontos para lutar, que usemos as nossas forças para combater o nosso egoísmo. E Deus, o Pai bondoso, conhecedor das nossas fragilidades, das nossas necessidades, nos dá a família para a gente aprender a combater o egoísmo. E Jesus ensinou alguma coisa com relação a isso aí? Sim. Jesus falou amar ao próximo como a si mesmo. Exatamente combatendo o nosso egoísmo. Agora, um outro problema sério que dificulta o relacionamento na família é a falta de Deus. E isso é para a gente pensar. Quanto Deus tem na nossa família, na nossa casa? E aí a gente pensa, quanto de rede social que tem na nossa casa? Quanto Instagram? Quanto WhatsApp? Quanto Facebook? Quanto Netflix? A gente assiste aquelas séries, né? Um episódio após o outro, horas e horas. E quanto Deus tem na nossa família? Nós fazemos culto. Muito bom. Isso é muito importante, fazer o culto no lar. 20, 30 minutos, uma vez por semana. Aí a gente vai na reunião pública no centro. Fantástico, é muito importante também. 1 hora e meia por semana. Então, cada um pensa quanto de Deus que nós temos trazido para dentro de nossa casa. E qual que é o nosso papel na família? Trabalhar a boa convivência. Muito bom. Como que a gente faz isso? Se autoaperfeiçoando. É isso que a gente tem que fazer. Porque quando a gente melhora, as pessoas que estão ao nosso entorno melhoram também. Quando a gente se equilibra, o ambiente nosso, as pessoas que vivem conosco, tendem a se equilibrar. Quando a gente se harmoniza, tudo tende a se harmonizar ao nosso redor. A gente não está aqui para corrigir ninguém, para consertar ninguém. É o autoaperfeiçoamento, porque fazendo isso, nós vamos beneficiar todos os nossos familiares. Jesus, a todo instante, ele nos ensina a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se a gente conseguir um pouquinho disso daí, nós vamos contribuir muito para a boa convivência na nossa família. Lembrando que nós só estamos sofrendo porque ainda não aprendemos a amar. Nós só estamos enfrentando grandes turbulências, problemas,
Porque ainda não aprendemos a amar. Nós estamos porque ainda não sabemos amar como deveríamos. Olha só, a Joana de Ângeles nos ensina que o antídoto para o sofrimento é o amor. Foi isso que ela falou. Então, onde tem muito sofrimento, é porque em algum lugar dessa caminhada faltou amor. No livro Jesus e Atualidade, no capítulo 15, Joana de Ângeles nos fala assim: na ausência do amor-ação, aparece-lhes a dor renovação. Faltou amor, aparece a dor. É isso mesmo. E como que a gente faz tudo isso? Às vezes é desafiador, né? Exercitando o amor. Como? O amor é construído, né, gente? O amor é construído. A gente precisa exercitar o amor de filho, de pai, de mãe, para só depois a gente aprender esse amor que Jesus nos ensinou de amar a humanidade, né? Então, nós somos colocados primeiro num grupo, num núcleo familiar de 4, 5, 6 pessoas, para que a gente aprenda a amar essas pessoas. E aí, esse grupo vai se expandindo aos uma cunhada, e aí casou, tem a sogra, e aí vem mais filho, sobrinho, e esse núcleo vai se aumentando. E aí a gente vai aprendendo nesse exercício a amar essas outras pessoas. E aí esse grupo aumenta mais quando chegam os nossos amigos, e aí a gente vai para o trabalho, e aí a gente vai para o centro, e essas outras convivências, e a gente vai expandindo esse amor, até que um dia a gente aprenda o amor que Jesus nos ensinou, que é o amor pela humanidade, né? Então, a família é um curso intensivo de fraternidade. E o que é amar? O que é amar? Então, conta um conto israelita que um jovem rapaz foi procurar um sábio porque ele tinha dúvidas sobre o amor. E ele chegou lá e perguntou para o sábio o que era o amor. O sábio olhou para ele e falou assim: ame. O rapaz falou assim: mas eu ainda não entendi, eu ainda estou com dúvida. O que é o amor? E o sábio olhou para ele e falou assim: aí o sábio percebeu que ficou aquele silêncio, que ficou aquela dúvida no ar, que o rapaz ficou assim meio indeciso. E aí ele pega e fala com o rapaz: meu filho, amar é uma decisão, não é um sentimento. Amar é dedicação, é entrega. Amar é um verbo e o fruto desta ação é o amor. O amor é um exercício de jardinagem. Arranque o que faz mal, prepare o terreno, semeie, seja paciente, regue e cuide. Esteja preparado, porque haverão pragas, haverão secas, haverão excessos de chuva, mas nunca abandone seu jardim. Ame. Ame aceitando, valorizando, respeitando, dando afeto, dando ternura, admirando, compreendendo. Simplesmente ame. Ame. Simplesmente. E como que a gente pode aprender, né, a construir esse amor? O que é o amor? Então, amar é dizer sim, estar disponível. Mas amar também é dizer não. Nos 10 mandamentos, dentre os 10 mandamentos, 6 deles começam com a palavra não.
não matarás, não furtarás, não cometerás adultério, não dirás falso testemunho contra teu próximo, não desejarás a mulher do próximo, não cobiçarás a casa de teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu jumento, nem outra coisa que lhe pertença. É Deus nos educando amorosamente. Não. Mas amar também é abraçar, é ensinar, é corrigir, é se entregar, ser prestativo, dedicar, é dar atenção, mas ter uma presença com qualidade. Amar é ouvir, é elogiar, dividir, abrir mão, apoiar, ser generoso com o familiar, fazer uma prece. E amar também é silenciar. E aí eu me lembro de uma história de Chico, que ele contou que certa vez ele estava meio irritado, porque tinha tido algum probleminha lá no centro, onde que ele frequentava, lá em Pedro Leopoldo. E aí a sua mãe apareceu para ele e falou assim: Chico, não tá bom você ficar nessa irritação, não. Faz favor, é para fazer o uso da água da paz. E o Chico tomou nota, e aí o Chico foi nas farmácias de Pedro Leopoldo e procurou a água da paz para comprar, não achou. Aí foi em Belo Horizonte, percorreu as farmácias de Belo Horizonte, procurou a água da paz para comprar e não encontrou. 2 semanas depois, a mãe de Chico aparece para ele novamente. E aí ele fala: mãezinha, você falou para eu tomar a água da paz, mas eu não consigo encontrar. E aí ela fala com ele: Chico, a água da paz não se compra. Quando você estiver irritado, você pega um copo d'água, toma um gole, engole uma parte e o restante você deixa na boca, banhando a língua. E enquanto você tiver a tentação de responder, não engole. E aí Chico percebeu que a mãezinha dele estava lhe dando uma lição de humildade e de silêncio. Muito. Se você não pode falar algo para alguém de forma respeitosa e amorosa, espere até que possa. É. E qual que é o manual da vida? Da onde que a gente pode tirar o aprendizado para a nossa vida? Nós temos o Evangelho como manual, onde encontramos os grandes ensinamentos de Jesus. Agora, Jesus não só ensinou, ele exemplificou. Tudo que ele ensinou, ele viveu. Ele mostrou como que faz. Então, a mensagem de Jesus está ali nos ensinando. Nos ensina a resolver as dificuldades de relacionamento, a percorrer o caminho do amor. Agora, nós temos que lembrar uma coisa. Nós estamos falando de Jesus. Um espírito que tem bilhões de anos de evolução. Não é de qualquer um, não. Então, nós podemos confiar. Então, família não é simplesmente partilhar o mesmo teto. Mas família é partilhar o coração, vivências, sentimentos. Família é essência, é laço, acolhimento, entendimento, amor. É na família que encontramos proteção. É para quando tudo parece desabar. É o nosso porto seguro. É onde encontramos os maiores aprendizados e as benditas oportunidades de perdoar. Isso é a bênção da família.
Uau! Quanta borboleta voando! Meu presente para vocês! Lindas! E o ambiente está todo colorido. Lindas. Eu trouxe uma mensagem do Papa Francisco que eu achei muito oportuna. E diz assim: não existe família perfeita. Não temos pais perfeitos, não somos perfeitos, não nos casamos com uma pessoa perfeita, nem temos filhos perfeitos. Temos que. Por isso, não há casamento saudável, nem família saudável, sem o exercício do perdão. O perdão é vital para a nossa saúde emocional, para a nossa sobrevivência espiritual. Sem perdão, a família se torna uma arena de conflitos e um reduto de mágoas. Sem perdão, a família adoece. O perdão é a asepsia da alma, a faxina da mente, a alforria do coração. Quem não perdoa, não tem paz na alma. A mágoa é um veneno que intoxica e mata. No coração é um gesto autodestrutivo. Quem não perdoa, adoece física e emocionalmente. É por isso que a família precisa ser lugar de vida e não de morte. Cura e não de adoecimento. Palco de perdão e não de culpa. O perdão traz alegria, onde a mágoa produziu tristeza. O perdão cura. Linda essa mensagem, né? E, como eu disse, meu estudo era muito simples, né? E eu, para terminar, eu queria pedir a permissão para fazer uma homenagem. Uma homenagem a João Cabete. Eu não sei se todos conhecem, o seu Geraldo eu sei que conhece. João Cabete foi o seresteiro do Evangelho, cancioneiro do amor, autor e compositor de hinos belíssimos, de canções maravilhosas. E eu tive a oportunidade de conviver um pouco com ele, mesmo sendo criança, porque ele era muito amigo dos meus pais, do meu avô, dos meus tios, e eles se reuniam em Belo Horizonte para cantar e fazer serestas e serenatas, e eles cantavam até tarde da noite aqueles hinos. E no último dia 26 de agosto, completou 33 anos que João Cabete retornou à pátria espiritual. E houve uma homenagem para ele, fizeram uma música muito linda em homenagem a João Cabete. Mas não é essa música que eu vou trazer, não. É porque eu fiquei sabendo de uma coisa que eu não sabia, de um detalhe. Conversando com a minha mãe, ela me falou que pouco antes do Cabete falecer, ela ligou para a casa dele, conversou com a esposa dele, para saber a notícia, e perguntou: eu posso falar com o Cabete? E a esposa dele falou assim: olha, ele é assim, ele não está conhecendo mais ninguém. Acho que não vai ter jeito. E a minha mãe, assim mesmo, insistiu e pediu para dar uma palavrinha com ele. E nesse momento que ela falou com ele, ele teve um momento de lucidez. E ele se lembrou dela. A minha mãe era maestrina do Coral Sheila, lá em Belo Horizonte. E ele perguntou para minha mãe sobre o coral e sobre os membros do coral. E ele fez um pedido para minha mãe. Falou assim: Eliaci, eu queria te pedir uma coisa. Nunca deixe de cantar Fim dos Tempos, uma das canções dele. Eu não vou cantar, mas eu vou declamar. E diz assim: vem Jesus, divino amigo, vem trazer a tua paz.
Só tu és o nosso abrigo, que venturas mil nos traz. Vem, ó meigo nazareno, este mundo consolar. Vem com teu olhar sereno, toda a terra iluminar. Afastar do mundo a guerra, o chacal devorador, que destrói tudo na terra, espalhando luto e dor. Há gemidos de aflição, já não há mais primaveras, criancinhas pedem pão, homens lutam como feras. Não, 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 não. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com o teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo. Que a paz de Jesus esteja em todos os corações. Muito obrigada. Que assim seja.